Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso devocional. Quero acolher os irmãos com meu abraço fraterno. Então, bom dia, boa tarde, uma boa noite. Não sei em qual horário do dia você se dedica ao seu devocional, mas que possamos nos unir em oração em torno à palavra de Deus. Lembrando que você pode também ser um propagador, um evangelizador. Como, pastor? Como é que eu faço isso? Basta você compartilhar este devocional para o máximo de pessoas. Sabe quando você ouve uma palavra e diz, nossa, que palavra abençoada, que estudo abençoado, e eu gostaria que essa pessoa também estivesse ouvindo? Você pode fazer isso, você também pode evangelizar desta forma. Compartilhe, vamos propagar o evangelho do Senhor. E hoje nós vamos meditar uma passagem bíblica muito emocionante, muito conhecida, que se encontra em Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Novamente, Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. Vamos ao texto. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Versículo 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amados irmãos, um texto muito conhecido. Aqui nessa passagem nós vemos Deus que prova a Abraão. Na minha tradução está escrito tenta, mas outras traduções bíblicas traz uma tradução mais apropriada para este momento. Que Deus aqui está provando a fé de seu servo Abraão. É importante nós prestarmos atenção no que cada versículo está aqui nos revelando. Diz a palavra que Deus fala com Abraão no versículo 1 e ele diz, eis-me aqui. E era um costume de todo servo
de toda pessoa que servia ao outro responder: eis-me aqui. Nós vemos isso no livro de Samuel, quando Samuel está dormindo aos cuidados de Eli no templo. Ele ouve por 2 vezes o Senhor o chamar, e Samuel, ainda muito jovem, não entendendo, compreendendo quem era aquela voz que o chamava, vai até Eli e diz o que? Eis-me aqui. Aliás, o escravo, o servo naquela época, o seu vocabulário não tinha a palavra não. Por isso, quando ele diz eis-me aqui, Abraão está se colocando em total reverência e também em total dependência daquele Deus. Veja que o verbo aqui provar, ele indica que Deus não queria destruir Isaque. Qual que é o objetivo de Deus aqui? Provar a fé de Abraão. Tá certo que a forma com que Deus vai provar Abraão é pedindo o sacrifício de seu filho. Mas o ponto principal é a fé de Abraão ser provada. Então o interesse aqui não era destruir Isaque, mesmo porque em toda a tradição cristã, desde os Antigos Testamentos, nós vemos que não era parte do culto imolar pessoas. O culto cananeu, sim. Os cananeus imolavam pessoas. Até mesmo aqui na América do Norte, o povo inca, o povo asteca, nós vemos que haviam sacrifícios humanos. E sacrifícios humanos eles eram comuns entre os povos cananeus. E o pedido de Deus aqui, ele diferencia-se porque ele interrompe o sacrifício e revela que não deseja esse tipo de prática. Então veja que o primeiro versículo já deixa claro que o interesse de Deus era provar a Abraão. E diante de uma aprovação, como é que Abraão responde? Eis-me aqui. Isso é muito interessante. Nós não estamos falando de alguém que diz eis-me aqui na certeza que Deus iria abençoá-lo. Nós não estamos falando de alguém aqui, de um servo que diz apenas eis-me aqui quando ele sabe da certeza da vitória que virá desse Deus. Não, mas um servo que está disposto a dizer a todo momento eis-me aqui, porque ele se coloca como servo dependente desse único Deus. Quando nós olhamos para o versículo 2, parece que Deus quer trazer à memória de Abraão tudo que ele realizou na vida dele, aliás, ainda quando ele se chamava Abrão, porque ele diz: toma agora o teu filho, vírgula, o teu único filho. Reforça aqui a intensidade do teste, a intensidade da prova. Embora Abraão tivesse Ismael, que nós sabemos que por conta de Sara nasce Ismael, filho de Agar, que era escrava, era serva de Sara. Isaque aqui era o filho da promessa. E nós vamos ver no versículo 2 uma palavrinha chamada holocausto. E holocausto significa você levar algo às cinzas. Porque era isso, levar algo às cinzas. Holocausto significa levar às cinzas. Então, quando Deus propõe a Abraão a prova de sacrificar o teu filho, olha o que ele diz: o teu filho, o único filho. Qual filho? O filho da promessa. Aquela promessa que foi feita para Abraão, que através desse filho a sua descendência seria mais numerosa do que a areia do mar, as estrelas do céu, e que através deste filho ele seria pai de multidões. Através desse filho ele diz: pega teu filho, teu único filho, o filho primogênito. Veja que o relato do sacrifício, da prova de Deus a Abraão, é muito parecido com Cristo, com toda a paixão de Cristo. Você vai perceber isso. O único filho, Isaque, a quem tu amas. E vai-te à terra de Moriá. Moriá é onde o sacrifício seria realizado. E por que Moriá? Porque depois, posteriormente, seria o local onde seria edificado o templo de Jerusalém, através da vida de Salomão.
É lá que Salomão edifica o templo de Jerusalém. Tome aí a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Diz o seguinte: e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Só abrindo um parênteses aqui, nós meditamos dias atrás o martírio de Estevão. Em determinado momento da pregação, Estevão, tomado da autoridade do Espírito Santo, ele diz: vós me acusais de profanar o templo, mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É sobre esse templo aqui que ele está dizendo. De 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, edificado por Salomão. Está escrito aí: e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, na eira de Ornã, o Jebuseu. Veja que Davi já tinha tido uma experiência no Monte Moriá. Primeiramente Abraão, depois Davi, agora Salomão edifica o templo no mesmo local, o Monte Moriá, onde Deus mostrou para Abraão sacrificar o teu filho. Então ele diz: pega teu filho que é único, o filho que você ama, e oferece-o ali em holocausto. E esse é o verdadeiro sacrifício. A dinâmica aqui de holocausto é ver aquilo que você ama, aquilo que tem valor para você, virar cinzas em favor de algo muito maior, algo que tem valor superior, ou seja, o Senhor. Então a dinâmica aqui não é sacrificar a sobra. A dinâmica aqui do sacrifício não é sacrificar um para ganhar 5, porque hoje em dia a igreja desse século é assim. Prega a palavra dessa forma, inclusive esse texto. Deus vai providenciar, então faz aí um sacrifício, né? É engraçado que o sacrifício desse povo é só bens materiais. Sacrifica o teu carro, sacrifica, sei lá, a tua fazenda, sacrifica porque Deus vai te dar mais. Não, isso é diabólico. Isso não é sacrifício. Sacrifício é sobre você entregar aquilo que é único, que você ama, e ver virar cinzas em favor ao Senhor. E dizer: isso aqui perde-se o valor, pode se transformar em cinza, porque eu já encontrei o verdadeiro tesouro, que é Cristo Jesus. Não é sobre um sacrifício que vai lhe dar garantias materiais, riquezas. Não é sobre isso. É sobre sacrificar a Deus. Não é sobre dar o que sobra, não é sobre dar resto, é sobre as primícias. E sacrifício era isso. E olha o que Deus está pedindo para Abraão: tem que nos custar alguma coisa. Jesus não pintou um evangelho de unicórnios, de cavalos alados, de nuvenzinha. Não. Jesus disse: se queres vir após mim, quer me seguir, quer ser crente, quer ser homem de Deus, mulher de Deus, então toma o teu kit. Aleluia! E qual que é o kit que Jesus nos dá? Choro, tristeza, cruz. Jesus diz: toma nas tuas costas o instrumento que vai te matar. Porque no final, meus irmãos, o que Deus requer de nós não é 10%. Isso daí é na antiga aliança. Porque em Atos dos Apóstolos diz que eles vendiam as suas propriedades e depositavam todo o valor aos pés dos apóstolos. Então engana-se você se você acha que Deus está querendo seus 10%. Não, Deus quer a tua vida. Deus quer tudo. No final, o evangelho vai pedir de nós a nossa vida. Ele diz: olha, toma nas tuas costas o teu instrumento de morte e morra por mim. Quando nós olhamos os apóstolos, todos morreram, foram martirizados, não tinham bens nos nomes. E hoje a quantidade de líderes religiosos querendo se parecer com Salomão, querendo ter uma vida luxuosa, vidas que pedem para que o outro sacrifique, mas ele não sacrifica nada. Homens poderosos que pedem: você tem que sacrificar, mas ele não coloca nada no altar do Senhor, não abre mão de nada. Falam e não cumprem. Era isso aqui que Deus estava convidando. E aí dizer até: eu dou algo para Deus. Não, você não dá nada. Você só abençoa alguém porque você é abençoado.
A questão aqui não é o valor, a questão aqui não é a espécie. A questão é o desejo do coração. Ama-me mais do que a estes? Ama-me? Foi a pergunta que Jesus fez para Pedro. Ama-me? Tu me amas? Pedro, tu me amas? É sobre a intenção. Veja o finalzinho do versículo 2. Ele diz, oferece ali em holocausto o teu filho, o filho que você ama, o único filho. Versículo 2. Sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. No passado, essa inscrição de eu te mostrarei, Abraão já tinha ouvido. Está lá em Gênesis capítulo 12. Que é quando Deus chama Abraão e faz-lhe promessas. E uma das promessas é Isaac. Olha lá. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Agora, aqui, no capítulo 22, ele repete. Oferece ali o holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Agora, a grande questão é, será que nós somos capazes de andar a mesma quantidade de milhas para sacrificar algo que nós amamos? Será que nós somos capazes de andar a mesma quantidade de milhas de quando Deus nos fez a promessa para agora sacrificar? Deus está trazendo a memória de Abraão. Da mesma forma lá atrás que eu te dei essa promessa, eu te dei o filho da promessa, que é o nome, o filho da alegria. Isaac significa filho da alegria, filho da promessa, vamos dizer assim. Porque lá o nome dele significa riso. Então é a promessa que vai te fazer sorrir. Será que nós somos capazes de andar a mesma quantidade quando o assunto é sacrificar, quando o assunto é imolar aquilo que nós amamos, aquilo que é único para nós? Só anda, só vai na direção, sem saber o mapa, quem confia. E Abraão foi chamado a confiar, mesmo quando o mapa não foi lhe apresentado. Que coisa linda! Teu único filho, no Moriá. Olha que coisa interessante. Vai dizer a palavra, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Meus irmãos, para nós, servos, nós precisamos andar na direção de Deus. Veja o versículo 4. Ao terceiro dia, alguém lembra de alguma inscrição aí no Novo Testamento ao terceiro dia? Foi justamente ao terceiro dia que Jesus ressuscitou. Levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Ora, se Abraão viu de longe o lugar, é porque era um monte. Veja aqui, por várias vezes Deus apresenta nas Sagradas Escrituras um monte, lugar de encontro. Veja que a primeira aliança no Sinai é constituída em um monte, o Monte Sinai. E a última aliança também é constituída em um monte, o Monte Calvário. É lá onde Cristo entrega a sua alma e diz, tudo está consumado. É no monte. E aqui no Monte Moriá. Agora o versículo 5 tem algo muito interessante. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos, plural, até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Veja que os moços ficaram ao pé do monte, da mesma forma que aconteceu em Êxodo, provavelmente Êxodo capítulo 19, que o povo fica ao pé do monte e começa a ouvir sons de buzina, trovões, ao ponto do povo dizer para Moisés, não, fala você com Deus, porque a gente não aguenta. É muito forte, estarrecedor. Não. Moisés, fala você. O costume era que os moços ficassem na beira do monte. Só que veja o detalhe, aqui está colocado no plural, porque diz, ficai-vos aqui com o jumento, os 2 servos, vamos dizer aqui, assim, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos. Ora, se sobe Abraão e Isaque, e ele imola Isaque, então, o correto seria escrever, então,
tornarei a vós. Singular. Mas aqui o autor sagrado colocou o quê? Tornaremos, voltaremos a vós. Parece que Abraão tinha a certeza que Deus iria providenciar algo, porque ele diz que eles iriam adorar, mas iriam voltar. Interessante isso, né, meus irmãos? E nós somos ainda aqueles que estão ao pé do monte, esperando ele voltar, esperando o Pai, na presença do Filho, voltar. Aleluia, meus irmãos. Olha o versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque. Olha que coisa. Abraão, pai de Isaque. Isaque, obviamente, filho. E Abraão coloca a lenha sobre os ombros de Isaque. E se eles viram ao longe, era um monte, Monte Moriá. E o que acontece? Coloca a lenha sobre o ombro de Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Meus irmãos, quem no Novo Testamento carregou o madeiro romano nas costas até o monte? Cristo Jesus. Aqui Isaque está simbolizando Cristo Jesus. Por isso que a lenha foi colocada sobre os ombros de Isaque, o filho, para a subida do Monte Moriá, que para nós, no Novo Testamento, é o Monte Calvário. Aleluia! Gente, é lindo demais, é lindo demais. E foram ambos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, Isaque, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha que coisa interessante. O cordeiro, aqui, ele está prefigurando Cristo. Quer ver? Pega Êxodo, o livro de Êxodo, capítulo 12, que é a instituição da primeira Páscoa. Aqui o cordeiro, que é questionado por Isaque, ele vê a lenha, tem fogo, tem cutelo, mas cadê o cordeiro? Por quê? Isso remete lá em Êxodo, e isso é antes do sacrifício ser regulamentado. Esse texto que eu vou ler agora é bem depois do tempo que se passa com Isaque e Abraão. Olha o que diz. Êxodo capítulo 12, versículo 3. É sobre a instituição da primeira Páscoa. Aqui é Deus falando para o povo. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês, torne cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Olha as características. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, ou seja, imaculado. Mácula significa mancha. Um macho de 1 ano. Olha os detalhes. O qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todos, ajuntamento da congregação de Israel, o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras, na verga das portas e na casa em que o comerem. Em João diz que na hora 9, Jesus entregou o Espírito com um forte grito. A hora 9 é às 3 horas da tarde. Qual era o horário, pelo preceito de Êxodo capítulo 12, que o cordeiro haveria de ser imolado? À tarde. No caso, às 3 horas da tarde. Amém? O cordeiro devia ser o que? Macho. Jesus era homem. O cordeiro puro, sem mancha. É por isso que João, capítulo 1, versículo 29, diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro imaculado, sem mancha, era Cristo Jesus. Agora tem um detalhe aqui importante, que também nós vemos em Êxodo capítulo 12. Olha o que diz o versículo 26. E acontecerá que quando vossos filhos o disserem, que culto é este o vosso? Ele está falando da Páscoa.
Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Não era só sobre celebrar a Páscoa, mas essa Páscoa seria um memorial. Essa Páscoa seria uma forma de ensinar, de dizer para as próximas gerações o que Deus havia feito em favor daquele povo que até então era escravo no Egito. E aí está a questão: por que Isaac olha para a lenha, olha para o fogo, olha para o cutelo e questiona, mas está faltando o cordeiro? Porque certamente Isaac observava o seu pai. E aí tem aquela história, meus irmãos, que filho de peixe, peixinho é. Eu não concordo muito com essa história, principalmente quando é questão eclesiástica. Porque filho de pastor não é pastorzinho e nem filho de profeta é profetinha. Mas o fato é que nós somos reflexos dos nossos pais. Então, ora, se seu filho está falando palavrão, está com a boca suja, então você precisa começar a repensar os palavrões que você fala dentro da sua casa. Se seu filho está muitas vezes correspondendo de forma violenta, você precisa então começar a repensar a forma que você trata a sua esposa na frente do seu filho. Aqui nós estamos falando de um Deus que pede para o povo celebrar uma Páscoa, que através do celebrar dessa Páscoa estava ensinando quem era Deus. Aqui nós estamos vendo um menino que entende todos os elementos do sacrifício e pergunta: está faltando o cordeiro? Mas em João capítulo 1, versículo 29, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, imaculado, sem mancha, é através dele que foi feito o santo sacrifício. Nós não precisamos sacrificar mais nada, nós não precisamos mais imolar novilhos, o véu do templo se rasgou. Por isso que a palavra diz que agora todos nós somos um povo de sacerdotes, de profetas e de reis. Aonde nós estivermos, através de Cristo Jesus, nós podemos adentrar ao Santo dos Santos. Aleluia! Glorifica a Deus aí, meu irmão, porque o sacrifício de Jesus foi verdadeiro sobre a nossa vida. Aleluia! E ele questiona: onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Sabe o que é interessante? Deus providenciou aqui um cordeiro e poupou a vida de Isaac, filho de Abraão. Mas Deus não poupou a vida do seu único filho, Jesus. Você parou para pensar nisso? Quando nós olhamos para toda a trama da paixão de Cristo, tinha os sacerdotes, os escribas, tinha Judas, tinha Pilatos, tinha Herodes, tinha os soldados romanos, tinha um povo. E fica o grande questionamento: mas quem matou Jesus? Quem é culpado pela morte de Jesus? Quando no final de tudo nós vemos que quem matou Jesus, quem matou o filho, foi o próprio Pai. O próprio Pai matou Jesus na cruz para que hoje nós tivéssemos vida eterna, meu irmão. Talvez você que é pai, você que é mãe, não daria o seu filho para essa humanidade decaída, pecaminosa, arrogante. Mas Cristo foi capaz de se entregar, como diz a palavra de Filipenses, ele foi obediente até a morte de cruz, pois ele veio não para fazer a sua vontade, mas a fazer a vontade do Pai dele. E veja, Abraão, com fé, ele diz: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. E assim eles continuaram a caminhar. O cordeiro. Aleluia, meu irmão. Aleluia. E na antiguidade, falando agora de Isaac como primogênito, o primogênito representava a esperança e a continuidade da família. A promessa de Abraão era Isaac. Sem Isaac, ele não conseguia cumprir a promessa de ser pai de multidões. Então o pedido de Deus aqui era radical, porque iria atingir exatamente a estrutura e a promessa que Deus havia feito anteriormente. Então, veja, Deus tem o controle de todas as coisas. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, está tudo preparado, e amarrou a Isaac. E aqui tem um dado muito importante, porque era necessário amarrar o cordeiro nas 4 pontas do altar, porque ele se debatia, ele sabia que ia morrer.
Como que você vai imolar um animal vivo? Ele começa a se debater, então ele era amarrado. Agora imagina Abraão, idoso, amarrando o seu filho no altar. E depois nós vemos Jesus pregado no altar. Era o cordeiro sendo amarrado nas 4 pontas do altar. Porque quando olhamos para a cruz, nós vemos 4 pontas. Tanto na horizontal como na vertical, simbolizando as 4 pontas do altar do sacrifício. E Cristo pregado, amarrado, moído por mim, por você. E ali Abraão amarra Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. É a fé. É a fé. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Porque aquele que diz, Senhor e meu Deus, assim como Tomé disse em João capítulo 20, quando diz meu Senhor e meu Deus, saiba que Jesus é Deus, mas também é Senhor. E quando você diz eis-me aqui, é dizer eu me submeto em todas as circunstâncias. Seja quando você me faz uma promessa, ou seja quando você, Senhor, me diz para imolar essa promessa. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. Abraão, Abraão, ele diz, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada. Olha o versículo 12. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único. E o versículo 12 é a conclusão do versículo 1. Porque Abraão foi levado ao Moriá para que a sua fé fosse provada. E aqui no versículo 12 vem a resposta. Abraão estava disposto a sacrificar o seu único filho. Por isso que Abraão depois é lembrado em Hebreus, capítulo 11, que diz: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu primogênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. É por isso que em Hebreus, quando se fala de fé, se fala de Abraão. Versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, levou ele à cinza, em lugar de seu filho. Reparou esse detalhe do versículo 13? Em lugar do seu filho. Na lei mosaica, lei levítico, o sacrifício vem para educar, para ensinar o povo que sempre, quando alguém pecava, alguém precisava morrer. Essa é a dinâmica do sacrifício, que quando alguém pecava, alguém precisava morrer. E aqui é interessante, porque é dado um cordeiro no lugar do filho de Abraão. E no nosso lugar, Deus entregou o seu único filho. Meu irmão, glorifica ao Senhor, meu irmão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, nos poupando, ele entregou o seu único filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Se proverá. Assim como Isaque carregou a lenha do sacrifício, Cristo carregou a cruz. Deus que poupou Isaque não poupou o seu próprio filho. Nós vemos isso em Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? É lindo demais, meus irmãos. Aqui nós vemos a soberania e a fidelidade de Deus. Essa palavra, ela revela um Deus que prova a nossa fé, que nos leva até as últimas consequências,
mas também prover solução. Aqui a provação é diferente de tentação de Mateus capítulo 4. Aqui não é sobre fazer um show de exibicionismo, usando o poder que Deus nos deu para conseguir bens próprios, mas é fazer da nossa fé uma forma de mostrar a soberania de Deus. A passagem aponta para Cristo, o sacrifício perfeito, e ensina que a obediência a Deus sempre conduz à provisão divina. Veja que no versículo 5, Abraão diz aos moços: ficai-vos aqui com o jumento. Depois nós vemos lá com Balaão, a jumenta falando com Balaão. Porque é assim, quando nós não estamos na direção de Deus, a jumenta fala. Mas quando estamos na direção do Senhor, a jumenta fica caladinha. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo sacrifício da cruz. Obrigado, pois a cada manhã nós podemos respirar ares de liberdade, de libertação. Obrigado, Senhor, pois através da cruz de Cristo, hoje nós podemos caminhar como salvos, como filhos de Deus, reconciliados, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da fé, pois sem ela nós não conseguimos acessar quem Tu és. Nos ajude, Senhor, a cada dia, Pai, viver a nossa fé. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.